Olá, abençoados e amados filhos de Deus. Que a graça e o grande amor do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você dê aí o seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube, Mensageiro da Graça, e também nos acompanhe pelo Facebook. No Facebook, Alfredo Magalhães, Mensageiro da Graça. Compartilhe o vídeo, faça seus comentários, para que a palavra de Deus possa correr livre, leve e solta por esse mundo. Nós estávamos aqui meditando um pouquinho em Mateus capítulo 24, né? E tem muita coisa aqui nesse livro histórico, né? Ouviu o que eu disse, né? Livro histórico que conta a história do Senhor Jesus nos dias da sua carne. Ou seja, quando Deus, há 2000 anos atrás, se vestiu de carne e sangue para fazer um sacrifício por toda a humanidade. Não foi por alguns, foi por toda a humanidade. O que a humanidade precisa é tomar conhecimento disso. Irmão, mas a Bíblia já não está sendo pregada há séculos, há milênios? Pois é, mas lamentavelmente as pessoas ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Portanto, isso aqui na verdade são relatos históricos que contam a história do Senhor Jesus de Nazaré. São relatos, né, que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveu. São relatos, eles não escreveram o Evangelho, né? Porque o Evangelho quer dizer boas novas, boas palavras, boas informações. E antes do Senhor Jesus morrer na cruz, não tem nenhuma boa informação. O que tem ali é a lei de Moisés. Estavam todos debaixo da lei, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo estava debaixo da lei. Então não havia nenhuma boa nova ali, não havia nenhum evangelho. O que havia é o Senhor Jesus Cristo anunciando, né, que viria as boas novas. As boas novas, a verdade, tudo de bom viria. Viria quando? Após a sua morte e ressurreição. Então o pessoal ali já foi avisando, né? Assim como fazia João Batista também, né? Batizava ali provisoriamente, né, as pessoas, ou seja, os judeus, né? O João Batista pregava para judeu. Se você não sabia, fique sabendo. E aquele batismo que ele fazia em água era o tipo de um símbolo para quando viesse o Senhor Jesus, né, que ele, inspirado por Deus naturalmente, já sabia que o Senhor Jesus era o Messias que ele surgiria. Então ele foi ali avisando aos judeus que se arrependessem, né, e como símbolo ali fizessem aquele ritual de entrar nas águas, né? Mas isso era uma coisa provisória até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Se aquele batismo de água salvasse alguém, estava todo mundo salvo por água. Essa fórmula aí, H2O, essa água que a gente bebe aí, se essa água aí tirasse algum pecado de alguém, né? Muitos que estão aí são religiosos, né, que cometem atrocidades, né? Já se batizaram mais de 100 vezes, né? Até no Rio Jordão. Tem um aí que outro dia se batizou aí, um líder evangélico aí, tá na cadeia agora, na política aí, tava lá na falcatrua. Se batizou no Rio Jordão e ainda batizou aí o governante aí. Pois é, para você ver como aquilo não tem valor nenhum. Porque o verdadeiro batismo é o batismo de Cristo. Batismo quer dizer morte, matar o velho homem, né, e fazer ressurgir o novo. Porém, a água não pode fazer isso. Tanto não podia que o próprio João Batista
Quando chegou no rio, o Senhor Jesus apareceu e o Senhor Jesus disse que ele continuasse cumprindo aquele ritual pela última vez, né? Porque ali era a última vez que João estava fazendo isso. Pode ver que depois ele vai preso, a mulher do tal do Herodes, né? Vai lá e corta a cabeça dele. Né? Pois é. E acabou aquela festa, negócio de batismo. O último ali, creio que foi o Senhor Jesus, né? Para acabar com aquele símbolo. Porque aquilo era um símbolo da lei, né? Mas como, irmão, um símbolo da lei? É lá no Levíticos, lá, não me lembro agora onde está, você pode procurar aí, que o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. E na porta do templo, né? Aquele templo que eles fizeram, na porta ficava uma bacia de bronze cheia de água. Ali ele tinha que se lavar, porque o sacerdote ele não poderia entrar no Santo dos Santos ali sujo. Nem uma gota de suor poderia estar pingando nele. Por isso que ele fazia aquele ritual ali antes de entrar lá no Santo dos Santos, né? E entrava também amarrado. Amarravam ele com a corrente. Porque se ele tivesse em pecado alguma coisa, né? Não tivesse feito aqueles rituais direito ali, tivesse com alguma coisa escondida no coração, ele era fulminado lá dentro mesmo. Então demorava muito, o povo começava a puxar e o sujeito já saía morto. Se fosse essa galera aí, Macedo, Agenor Truque, Silas Malachi, que estão na maracutaia, na política, na mentira, no engano, não tinha mais um vivo. É que a misericórdia de Deus é muito grande, né? Deus estabeleceu o pacto da graça, hoje está na graça, todos estamos na graça de Deus, né? Pois é, mas naquela época debaixo da lei deles, dos judeus, o negócio pegava. Então, o João Batista, o último batismo ali, creio que foi com certeza do Senhor Jesus. E quando Jesus chegou no rio e estava lá com ele, o próprio João Batista disse, eu é que preciso que o Senhor me batize, e o Senhor manda que eu batize o Senhor. Aí Jesus deve ter falado, ô João, vai, deixa de conversa, rapaz. Vamos terminar logo aqui com esse ritual aqui. Porque tudo que Jesus ia cumprindo, ele ia abolindo. Já estava tudo ali. Aquele era mais um ritual da lei. Ele já ia tirando, já ia removendo. Aquilo tudo, já estava tudo na conta ali. Por isso que o Senhor Jesus participava das festas judaicas, participava de tudo que o judeu fazia. Aquelas cerimônias, ele ficava, ele ia lá no templo, lia o livro, a Torá. Não viu uma vez que ele leu Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí quando ele acabou de ler Isaías 61, ele disse, hoje se cumpriu essas escrituras em mim. O pessoal ficou irado com ele. Pois é. Então, todos aqueles rituais, aquelas festas, tanto é que diziam assim, ó, os discípulos diziam, não vá, Senhor, naquelas festas que eles estão armando arapuca para pegar o Senhor, para matar o Senhor. Jesus ficava quieto. Daqui a pouco, ó Jesus na festa do Turim, festa da Páscoa, festa não sei de quê. O Senhor Jesus participava de tudo. Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei. Ele ia participando e ia removendo. Mais um que eu removi. Batismo, peraí, deixa eu ir lá. Né? Veja se você vê falar que Jesus batizou alguém. Segundo a carne, não. O verdadeiro batismo é o batismo de Cristo na cruz, é com o sangue de Jesus. O nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que recebeu o verdadeiro evangelho da graça de Deus, diz, inspirado pelo próprio Deus, por ordem do próprio Deus, que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Quantos batismos? Um.
ou você que é teólogo, religioso, né, muito sábio, quer discutir com o apóstolo Paulo e com o Espírito Santo que o inspirou, que foi quem deu essas ordenanças no terceiro céu, apenas exclusivamente a eles, a ele. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro fizeram outro trabalho, que foi relatar isso aqui. Muitas coisas que Pedro, nas cartas de Pedro lá que Pedro fala, Pedro está copiando o apóstolo Paulo. Pedro andou 15 dias com Paulo, aprendeu coisa pra caramba, em 15 dias, hein? Talvez você está aí há anos, aí, 1, 2, 10, né? Você tem ouvido a palavra da graça de Deus e você não toma uma atitude de sair da mentira desse sistema religioso. Você jovem, obreiro, evangelista, membro, você que é até pastor, que é bispo aí do baixo clero, apóstolo, seja lá que nome você tenha dado para você, né? Porque não é possível que você nunca ouviu falar da graça de Deus. Né? Mas viver no meio dessa podridão, né? Disfarçada de santidade é bem melhor, né? Porque aí as pessoas fazem o que querem e se escondem atrás de batina, de paletó e gravata, atrás de religião. Aí é fácil, né? Pois é. Então, em Mateus aqui, Mateus 24, o nosso irmão aqui, que está na glória agora, também fez o trabalho dele, né? Cada um fez o seu trabalho, né? Inclusive, você veja as últimas palavras do nosso irmão Pedro. Ele diz assim: irmãos, dai ouvidos a nosso irmão Paulo. Pedro não era o chefão da igreja, né? Considerado aí pela igreja católica. A igreja católica deveria dar ouvido ao apóstolo Paulo, né? A evangélica, todo mundo, né? Eles gostam muito do que Paulo fala. Mais que vencedor, aí eles gostam, né? Pensando em dinheiro, né? O mais que vencedor é isso. É vencer nessa vida aqui, né? É ter carro, casa, é ter tudo, né? É claro que Deus lhe dá tudo isso, a mim, a você. É claro que Deus tem poder para fazer tudo isso. Mas esse mais que vencedor é em todos os sentidos. Não é só porque alcançou ali um milagre, suposto milagre, né? Uma bênção. A bênção somos nós. Por isso que diz, né? Porque os que são da fé, não é café, nem de fé, é da fé, já é. São, não é que serão um dia, quem sabe. Se subir monte, fazer correntes, campanhas, votos, sacrifício, viver dentro de religião, não. Os que são da fé, os que são de igrejas, essas arapucas aí que eles chamam de igreja, templo de malandrão, templo de não sei de quê, essas instituições religiosas, não é quem é de igreja A, igreja B. Eu digo igreja para você entender, porque você sabe que isso não são igrejas, né? Como é que você está tanto tempo nesse lugar e você não sabe que isso aí não é igreja? Que isso são bancos, são covis de salteadores, que eles é uma gaiola de ouro que eles colocam bem bonitinha, né? E atraem as pessoas para ali. Assim como um caçador faz com uma caça, né? Põe uma comida bem gostosa para ela lá, né? Aos olhos dela. Quando ela está lá dentro, ela cai na gaiola, aí está presa. Assim estão milhares de pessoas aí dentro do sistema religioso. Eles usam a isca. Venha que sua vida vai mudar. Venha que o seu marido vai voltar, sua esposa não sei o que vai voltar também, que saiu de casa. Que seu filho vai viciado, e que isso, e que aquilo. Ele vai no sofrimento, eles trabalham no sofrimento das pessoas. Quem é que não sofre desse mundo? Quem é que não passa por problemas? Todos passam por problemas. Cristãos, quem não é cristão, quem já crê em Deus, quem é da graça, todo mundo passa problema. Mas nem por isso a pessoa tem que sair correndo para a religião. Então a pessoa, na ansiedade de resolver as suas dificuldades humanas, seus probleminhas dia a dia, que ela vai resolver do jeito ou de outro, ou ela indo em religião ou não, ela vai resolver. Então ela se mete dentro de religião. A religião tem feito muito mal para as pessoas,
Né? Quantas pessoas aí já estão mortas com a mente cauterizada há anos dentro desses lugares, servindo a esses homens com dízimo, com ofertas, né? Com mão de obra de graça, porque eles usam essas pessoas para trabalharem de graça, como é o caso de obreiros, né? Cooperadores, todo mundo trabalhando de graça, além de estar sustentando com dízimos, oferta, em tudo a pessoa tem que trabalhar de graça. E como se não bastasse, agora estão usando, de uns anos para cá, as pessoas para trabalharem para os políticos que eles promovem, né? Senadores, governadores, presidentes, vereadores, pegam o povo da igreja, os chamados membros, e põem para trabalhar, né? E aos estranhos eles pagam, mas o povo da igreja, que já dão tudo, pode estar numa situação difícil como for, eles não pagam, eles recebem dinheiro do governo, do fundo partidário, justamente para isso, para pagar a uma pessoa que vai ali dar um folheto, que vai pintar um muro, que vai se envolver na campanha de qualquer político. Os políticos que eles dizem que são encapetados pagam, e eles até nesse dinheiro que supostamente seria para pagar as pessoas, eles metem a mão. Por quê? Porque eles têm obra de graça. Tem você aí, obreiro, jovem, evangelista, para sair dando folheto de candidatos dele e ainda ter que lanchar, almoçar com o seu dinheiro. Pois é isso que eles fazem. Veja a avareza desses homens. Não escapa. Você acha que eles vão pegar esses milhões da política e vão investir em você, que é obreiro, para você trabalhar aí na campanha dos deputados agora, que agora eles estão tudo agoniados aí? Não, ele não vai investir em você. Ele vai investir nas empresas dele. Se ele está tirando de você, dia e noite, ele vai lhe dar alguma coisa. Todo esse dinheiro que entra nessas instituições é para o bel prazer deles. Eles não tiram R$1 para nada. E se você vir contestar, você ainda está sendo mais hipócrita. Porque você sabe, obreiro, obreira, você sabe, membro, que é vocês quem compram do material de limpeza a tudo. Porque nem material de limpeza eles querem comprar para a igreja. Igreja, entre aspas, para o banco. Isso é um banco financeiro. Eles nem gostam de ficar ali dentro. Malmente eles entram ali para o tal do altar, faz ali um cultozinho de 1 hora, 2, para poder, de mentira, né? Culto de mentiras. E depois que eles botam a mão na sacola do dinheiro que entra a oferta, eles saem dali, eles vão viver a vida deles, vão cuidar das empresas deles. Eles não estão orando, não estão fazendo nada não. Vão viver de realidade, que é o mundo, que é o poder desse mundo que eles querem, as riquezas desse mundo. É isso que eles vão viver, cuidar das redes de televisão, rádios, centenas de empresas que eles têm, helicópteros, jatos, tudo isso aí, que não é errado, qualquer pessoa pode ter isso aí, você pode ter. Você pode ter muito dinheiro também, qual o problema? Você pode ser uma pessoa próspera, rica, pode. Deus não tem nada contra isso, não. Mas a pessoa tem trabalhando, não tem enganando as pessoas, deturpando a palavra de Deus, o que é mais grave ainda, levando as pessoas a viver uma vida totalmente alheia a Deus, acreditando em parafernálias, em coisas que não existem diante de Deus. Inclusive agora com essa guerra aí, quer dizer, eles estão fazendo a festa, os líderes religiosos, que é o apocalipse, e que é isso e que é aquilo. Pode estourar a qualquer momento uma guerra nuclear aí acabou. O Brasil também não vai escapar não, mas acabou o mundo. Por isso que as pessoas têm que estar sempre vigiando. A gente nunca sabe o que está na cabeça desses poderosos do mundo, dessas potestades aí, É essa que é as potestades, os principados e potestades que a Bíblia fala,
Aqui em Mateus, quando Jesus está se referindo aqui ao fim, ele está se referindo, você pode ler Mateus 24 inteiro, se você quiser. Ele está se referindo a Jerusalém, aquela época, né? Por isso que ele diz, passarão os céus e a terra, mas tudo isso que eu estou falando aqui não passará. Nenhuma das minhas palavras do que eu estou dizendo aqui passarão. Naquela época também teve o quê? Teve guerras, teve terremotos, não só em Israel, ali, né, no lado dos gentios também, né? Em Éfeso, né? Tem aquelas placas tectônicas aí, né? Pode procurar até hoje num livro de história aí, uma coisa que você vai ver. Teve vários terremotos naquela época. Depois invadiram Jerusalém, né? Invadiram Jerusalém. O Senhor Jesus disse que ia acontecer tudo isso naquela época. E ao mesmo tempo falando uma coisa futura, tá vendo? Jesus estava falando daquela época, mas já estava prevenindo a gente aqui no futuro que isso ia acontecer. Depois que acontecesse todos aqueles problemas, no ano 70 que aconteceu isso, ainda viriam falsos profetas, falsos mestres, viriam até gente dizendo que era Jesus. E Jesus disse, muitos virão em meu nome. Aí ele alertou, ele disse, mas não siga ninguém não. Se alguém disser, Jesus está ali, ou Jesus está acolá, ele me deu uma revelação que ele está em tal lugar, não acompanhe não. Né? Em outra passagem o Senhor Jesus fala, aqui em Mateus, né? E já destrói tudo, toda essa conversa de Apocalipse, disso e daquilo. Não é só nessa passagem que Jesus fala, quando ele diz que o fim de tudo, aí ele já está se referindo a futuro, ao universo, a tudo. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, a não ser o meu Pai, que é Ele mesmo, que Ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Então como é que essa gente está fazendo um monte de profecia aí, que está chegando a hora e que está chegando o fim? Tudo apavorado, essa gente tem um medo, né? Jesus está voltando, irmão, escapa que Jesus... E o que tem? Que maravilha! Mas o Senhor Jesus deixou bem claro que ninguém sabe, então não adianta escrever livro, não adianta fazer palestra, teologia, dizendo que Daniel falou isso, que o fulano profeta falou. Não vai adiantar nada, porque Jesus disse ninguém. O que é a palavra ninguém? Ninguém é ninguém. Só quem sabe é Deus. Agora, quem mais sabe? Os filhos de Deus que vivem na graça, corretamente. Por isso ele já disse aqui. Quando ele fala aqui em Mateus, ele está se referindo àquelas pessoas, àquela época, né? As coisas que iriam acontecer, e aconteceu, já aconteceu. Mas ao mesmo tempo ele está dando um toque para o futuro, porque muitos viriam. E como tem muitos hoje aí, tá aí. Olha, irmão, tá vendo essas guerras, tá vendo? É o fim. Pode ser o fim agora. Se o Senhor Jesus disse que iria se manifestar, então se houver guerra, a qualquer momento explodir uma bomba nuclear, pode ser que nem todo mundo morra, mas é bem provável que não escapa ninguém. Acabou o planeta. Porque só a Rússia tem acho que 6 mil ogivas de bomba nuclear. Só uma bombinha pequenininha, menor do que as que eles têm hoje. Aí você viu o estrago que fez lá em Hiroshima, tem gente que morreu, tem gente que está doente até hoje. Você viu o estrago que as bombas fazem? Imagine uma bomba nuclear. Os Estados Unidos tem várias, a China tem várias. Então quer dizer, todo mundo armado até os dentes. Então esse Apocalipse, isso aqui que Jesus, quando Jesus disse que não era para acompanhar ninguém se alguém viesse no nome dele, porque ninguém sabe nem dia nem hora, mas a sua manifestação vai ser como? Assim como um raio sai do norte para o sul, do sul para o norte. Como é que um raio sai? Imediatamente a gente só vê aquele estouro, e ele atravessa de um lado para o outro numa velocidade terrível. A pessoa piscou e eu nem viu, já aconteceu.
Jesus já estava falando nessa época, a não ser que você que está aí no sistema religioso não crê em Jesus. Deve não crer, né? Porque esse Jesus que está aí dentro do sistema religioso, ganancioso, que só pensa em dinheiro, esse aí não é Jesus, não. Esse é o Jesus do Macedo, inventado pelo Macedo, pelo Silas, por esses líderes evangélicos, católicos, né? Quando eu me refiro a você, irmão, eu não estou me referindo a você nesse sentido religioso, não. Eu estou me referindo aos líderes religiosos. Não é a você, meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão bandido. Não importa a sua religião. Nós sabemos que são os líderes. Nós sabemos que são eles que levam o povo à mentira, né? Então, ele disse que assim como um raio, tá vendo? Depois que ele falou tudo isso aqui em Mateus, explicou para os judeus ali o que ia acontecer, como aconteceu, de fato e de verdade, que eles pegam isso aqui e traduzem para o dia de hoje, dizendo que isso vai acontecer amanhã, vai acontecer depois. Não. Isso já aconteceu. Agora, os discípulos perguntou, que dia é que vai ser a sua vinda, Senhor? Leia Mateus toda que você vai acompanhar, você vai ver. Você fazer um exercíciozinho também, né? Ler um pouquinho, né? A Bíblia. Aí ele disse, ninguém engana vocês. Não se deixa se enganar, não. Vai aparecer muitos falsos profetas, muitos virão em meu nome, como vieram naquela época, e tem muitos hoje, né? Dizendo que, tá vendo como é que o próprio Jesus Cristo desqualifica o tal do Apocalipse, esse livro falso que foi colocado pelos líderes religiosos, né? Há milênios atrás aí, né? Jesus já olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a besta que sobe do rio de Piracicaba, a outra que sobe não sei da onde, com os dentão desse tamanho assim, um dragão, né? Aí o apóstolo Paulo diz, fábulas de velhas caducas, e vai cauterizando a mente dessas pessoas com essas mentiras, para tocar o terror, né? Aí vai acontecer tudo isso, né? Ainda tem o diabo lá no inferno, que está lá amarrado, mas vai pegar a chave por debaixo da porta, vai sair, né? E que Jesus vai pegar o diabo, vai soltar o diabo para ficar rodando o mundo 1000 anos, 2 anos. Olha que loucura, que absurdo. A palavra desse homem não tem nenhuma credibilidade. Olha. Você vê que nitidamente é um líder religioso querendo destruir ou tentando destruir a verdade, né? Todo o trabalho da graça de Deus, mas Deus nunca permitiu. Não permitiu naquela época, vai permitir agora. Né? Você é uma pessoa inteligente, né? Olha o que Jesus disse. Que não vai ter negócio de besta, de apocalipse, não vai ter nada disso. Assim como o relâmpago, é imediatamente. E para fechar com chave de ouro, o nosso irmão apóstolo Paulo, que recebeu o verdadeiro evangelho direto, exclusivamente do próprio Senhor Jesus ressuscitado no terceiro céu, ele diz que o Senhor Jesus vai se manifestar de uma hora para outra, tomando vingança àqueles que não obedecem, não conhecem a Deus, nem obedecem o Evangelho da Graça. A mesma coisa que o Senhor Jesus fala aqui no livro histórico de Mateus, tá vendo? Confirmando. Tá aí uma coisa que você pode dar crédito, porque nem tudo que está escrito aqui nesse livro chamado Bíblia é a palavra de Deus. Tem que peneirar para ver se está batendo, pedir, né, entendimento a Deus, que Deus naturalmente nos abre, os nossos olhos estão abertos. O Espírito Santo confirma. Tá vendo como é que o Espírito Santo confirma? A mesma coisa que o Senhor Jesus falou nessa época que ele estava em carne, é o que o apóstolo Paulo diz. E quem disse isso a ele? Deve ter sido Mateus que disse isso a ele, não, ou João, ou não. Foi o próprio Senhor Jesus. Inclusive o Senhor Jesus, quando levou ele no terceiro céu, já deve ter dado um toque a ele.
Ó, Paulo, quando eu estava lá em carne, já dei um toque lá pro pessoal. Avisa de novo, que é para ver se eles se lembram, né? Que não tem apocalipse, coisa nenhuma, que eu não sou nenhum idiota para me vestir de carne e descer no planeta Terra, fazer tudo o que eu fiz, para depois fazer toda aquela parafernália lá. Que esse falso profeta aí, chamado João, que nem é João que andou com Jesus, nem João Batista, é um líder religioso, que está falando todas essas baboseiras, que fez um apanhado das visões de Daniel, de Ezequiel, lá do livro do Êxodo, aquelas coisas que aconteceu no Egito, e trouxe um apanhado, fez uma coxa de retalho disso aí, e enfurnaram dentro desse Apocalipse. E tudo malandro, porque você vê que ele não está nem no começo e nem no meio, ele já está no fim, ele termina a Bíblia. Para quê? Para você ficar amarrado ali. Ainda quando chega no final, ainda ameaça: quem não guardar a palavra desse livro já está no inferno. Pois eu não guardo. Eu quero ver se eu vou para algum inferno. Loucura. Nós vamos falar, aproveitar que eles estão falando que está chegando o fim do mundo, nós vamos falar de novo aí, para quem não ouviu ainda, a respeito desse falso apocalipse, que as pessoas vivem aí aterrorizadas. É o livro preferido do Macedo, dos líderes religiosos, dos seus bispos, desses líderes evangélicos aí. Quando eles querem tirar dinheiro das pessoas, meter o medo da morte, do inferno, é o preferido deles. O tal do Rico e Lázaro, tudo história de líder religioso. Você pode ver que eles são tão malandros que tem Jesus está falando em certa passagem, mas está ali Jesus, e vinha Jesus de tal lugar, ou Jesus falou isso. Você vê claramente já no texto. Mas esse tal de Rico e Lázaro já começa assim: havia um homem rico que vivia numa boa, comendo, bebendo, e na porta dele tinha um coitado lá. O que tem a ver isso? Já entra dizendo isso. Mas não diz que é Jesus que a gente está falando. Então você nunca prestou atenção nisso. Preste atenção. Veja se Jesus estava num lugar quieto e aí começou a contar essa historinha aí. E outra, que essa história aconteceu em Babilônia. Ora, se aconteceu em Babilônia, aconteceu no passado. A Babilônia já tinha passado, Jesus estava ali em outra época. Então, se aconteceu em Babilônia, Jesus foi na cruz para quê? E Jesus não estava ali para fazer o sacrifício? E daí? Se existisse mesmo, supostamente, essa história. Nós vamos dar início aqui mais um pouquinho desse apocalipse, falso apocalipse, Quer dizer, revelação. O que menos tem ali é revelação. Tem um monte de confusão. Tem um monte, é uma parafernália que pessoas inteligentes perdem tempo lendo uma porcaria dessa, contaminando a sua fé, a sua cabeça, sua mente. Tudo inventada por líder religioso. Então no próximo vídeo nós estaremos falando mais um pouquinho. Aproveitar que eles estão tudo apavorando o povo aí, tocando o terror no povo, que está chegando a hora. Realmente está o universo, tem muita coisa esquisita acontecendo no universo. Tem muito problema na Terra, mas a Terra é nós mesmos que estamos fazendo, tá? Nós estamos poluindo, a ganância pelo dinheiro, por tudo. Até guerra estão tentando fazer aí. Tudo ganância, poder, Tudo ganância e poder. E a meia dúzia de gato pingado que controla o planeta, E aí faz milhares de pessoas sofrerem. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito desse apocalipse. E desse tal de João, esse picareta. Que é um picareta religioso, tá ali com o nome de João, ainda botou o nome de João, Pois é, nós vamos no próximo vídeo falar um pouco deles, para ver se os irmãos que estão no sistema religioso se libertam dessas mentiras. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal,
compartilhe o vídeo, nos acompanhe. Se você quiser colaborar com este canal na pregação do verdadeiro Evangelho da graça de Deus, você pode fazer isso no amor e na fé. Um grande abraço a todos e até a próxima.